Isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele mandou para a Justiça do Distrito Federal a ação em que o ex-presidente Bolsonaro é acusado do crime de injúria e incitação ao crime por dizer que não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT. O caso aconteceu em 2014, no plenário da Câmara, quando o então deputado Bolsonaro disse que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. Antes de chegar à primeira instância, a ação ela estava suspensa em razão da imunidade atribuída a Bolsonaro por ocupar a presidência da República. E agora ela é mandada à Justiça Federal, lá do Distrito Federal, meus queridos. E aí, será que Bolsonaro vai ser condenado por ter dito isso? Aliás, como é que a gente pode encarar essa notícia hoje, tendo visto uma mulher, Dani, recebendo um soco de um profissional da presidência, né, de um profissional alocado para a segurança da presidência, naquele fatídico evento com o Nicolás Maduro? Né? Como é que fica a configuração desta misoginia nos polos políticos brasileiros? Bom, Pavinato, coerência não faz muito parte, não é, da atuação da Maria do Rosário, bem como de boa parte daqueles que compõem o seu partido. Agora, eu vou relembrar o que aconteceu naquela época em que o Bolsonaro disse esta frase, que eu quero colocar aqui, que eu acho uma frase inadequada. No entanto, nós precisamos relembrar o que aconteceu como um todo. A Maria do Rosário, ela costuma utilizar, né, o tipo de estratégia que boa parte da esquerda utiliza, que é atacar pessoalmente aquele seu alvo para que ele comece a se irritar. Depois, este alvo, obviamente, vai fazer uma resposta que acaba enaltecendo ali ao seu nervosismo por conta do ataque que foi feito, né? E a partir disso, o que eles fazem, e no caso a Maria do Rosário, se faz de vítima. O que aconteceu ali? A Maria do Rosário chegou do absoluto nada para o Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados, e disse: você é um estuprador. Ora, com que direito ela fala isso? Por que ela não prova que ele é finalmente um estuprador? Ela não fez isso. E continuou: você é um estuprador, você é um estuprador. Não é? E a partir de, claro, que o Bolsonaro ia ficar nervoso. Veja, eu não quero justificar, mas eu quero mostrar aqui qual é a estratégia que a esquerda usa, que é essa estratégia rasteira, mesquinha, para se fazer de vítima depois. E agora, o que nós vimos? Você colocou aqui o exemplo, Pavinato, da jornalista que levou um soco. Levou um soco. Cadê a Maria do Rosário para defender isso? Cadê a Maria do Rosário quando realmente as mulheres precisam da defesa dela enquanto mulher e enquanto parlamentar? Isso ela não faz. E aí a gente volta para a questão. Não é porque tem mulher na política que ela vai atuar da forma correta ou vai representar as mulheres como nós queremos ser representadas. E aí, o que vocês acham que vai dar essa ação? A opinião de vocês. Ninguém quer falar? Não, eu quero falar que eu achei que o Renato ia defender e eu queria contra-argumentar o que ele ia falar, mas já que ele me passou a palavra, eu acho que assim, Pavinato, nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala, não como as pessoas entendem, ok? Se foi uma resposta, como a Dani disse, de uma ofensa que ela estava fazendo contra o Bolsonaro, ele deveria também pensar na responsabilidade de fala, ok? Mesmo que uma planta dê uma árvore hoje, por exemplo, você plantou hoje, você vai colher. Lá atrás, ele falou uma coisa, e mesmo que ele tenha um comportamento diferente hoje, e não fale mais as coisas que ele falou, ainda assim ele vai colher os frutos daquilo que ele fez. É assim na vida. Eu acho que o Bolsonaro, ele foi leviano, eu acho que ele foi um pouco irresponsável na fala, mesmo sendo atacado, o que o PT vai fazer sempre contra quem se opõe ao governo deles. Essa é a estratégia do PT, atacar, para que venha a direita e contra-ataque. Acho que o Bolsonaro, ele deveria ter pensado um pouco melhor e é justo ele responder por aquilo que ele fez. Mas tem aquela questão, troca de ofensa não é crime.
Mas eu vou na linha que o estupro, ele tem uma palavra, o estupro é uma coisa pesada. Nesse caso, você colocou o soco. Às vezes é mais fácil você dar um soco em alguém do que você liberar uma palavra para aquela pessoa. O estupro ainda é mais... Mas hoje assim, você tá trocando insulto. Ah, estuprador. Ah, eu não estuprava você. Isso não é troca de insulto? Mas um crime... Troca de insulto não tem pena. Primeiro, o cara do soco tem que ser responsabilizado. Estou falando pela jurisprudência. Agora, mas aí não dá para troca do insulto. Ô, Pavinato, aí eu acho difícil. Não, não é. Eu estou perguntando para você da jurisprudência. Mas a troca de insulto, ela é considerada... Mas chega não passível de... Mas aí, o que o Pavinato está querendo dizer aqui é que, da jurisprudência, que eu não domino a área jurídica para estar falando sobre certas coisas. O que eu vejo é como cidadão. Eu acho que um erro não vai justificar o outro nunca, porque um abismo sempre vai levar a outro abismo. Ela falou, ela queria o embate, ela queria o combate. Ela sabia que o Bolsonaro não tem papas na língua, ela sabia que ia soltar alguma coisa. Eu concordo com você. Ela cavou isso. Mas aí a gente tinha que estar discutindo aqui também o que ela falou pra ele, discutiu o nome dos dois. Calúnia. Se não simplesmente o nome de um. Nunca então vai ter que colocar os dois. Concordo, mas se trata de Maria do... Daí o Bolsonaro deveria ter aberto, como fez a Maria do Rosário, um processo contra a Maria do Rosário. Se não fez, uma coisa não justifica a outra. E daí, para o pessoal entender por que esse assunto vem à tona somente agora, é porque quando um cidadão ele assume a presidência da República, se ele tem processos criminais contra si, esses processos ficam suspensos até que ele deixe a presidência da República. No caso, inclusive o Bolsonaro não é mais presidente, os processos vão para a primeira instância, não estão mais no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acredito que ele vai ser condenado nesse caso, porque ele falou, está público isso, e ele não teve a maturidade, talvez até o aconselhamento jurídico na época, de também entrar com processo, então, caso ele... Mas não precisava entrar com processo. O que eu estou falando... Pergunta jurídica. Deixa eu falar já, talvez eu responda. É o caso da retorção imediata. Já ouviu falar em? Sim. É retorção imediata. Sim. Quando alguém provoca a injúria e é injuriado, o juiz pode não aplicar a pena. Mas aí não tem proporcionalidade, o Pavinato. Por pior que seja, você não chega numa mulher e fala, você não merece ser estuprada. Mas não é chegar, ela te chamou de estuprador, ela não te chamou de bobo. Exatamente. A questão é, ela não chamou ele de bobo. Não tem... Calma, mas olha só o que a gente está discutindo aqui. A maturidade da esquerda em fazer guerras contra o pessoal que se opõe contra ele, a imaturidade da direita em saber responder isso à altura, não debatendo no raso, você entende? Não sendo chulo nas palavras, mas falando, ok, agora nós vamos pegar a Maria do Rosário e nós vamos agora fazer ela provar o que ela está falando e acabar com ela dessa forma, juridicamente, não ir lá responder do jeito que ele respondeu. Eu até entendo se ela tivesse assim, ditador, 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 ditador. Aí ele vem falar isso. Eu vejo desproporcionalidade. Mas ela estava chamando ele de estuprador. Que é ele não saiu nem do tipo penal. E a gente sequer está discutindo isso. Exatamente. Mas isso acabou, caiu. Exatamente. Tem que saber se controlar. A questão é controlar. A questão é que eu acho que a direita é imatura o suficiente para não ter pessoas do lado dele. Ele deveria se cercar de pessoas pouco mais inteligentes. É péssimo, mas eu tô aqui questionando essa questão da figura, né, da retorção imediata. Eu acho que tem que... tem tanta coisa para ser julgada. E aqui uma pergunta jurídica que eu ia te fazer. Você falou que depois que ele deixa de ser presidente, ele traz esses processos. Mas de 2014 a 2018 ele não era presidente. Como é que fica esse tempo de língua? Por que não trouxeram? Isso. Se o ato foi em 2014, ele só se tornou presidente em 2018. Ele era deputado. Ele era deputado. Ele era deputado, então corria no STF. Então aqueles atos, eles são preservados, o que aconteceu no trâmite. Mas no STF, os processos criminais do STF, eles tramitam muito mais lentamente, porque são só 11 ministros. Mas agora eu pergunto, a Maria do Rosário, ela ainda é deputada federal? O mensalão demorou bastante também. Escuta, a Maria do Rosário, sendo deputada federal... Ela é autora. Ela é autora, ela não é ré. Algo que nunca vai acontecer com Lula, por exemplo.
nunca vai acontecer com ele. Se ele deixar de ser presidente agora, ele não vai poder mais nem responder às atrocidades que ele fala hoje, por exemplo, chamando o Bolsonaro de genocida, porque ele também tem que provar que o Bolsonaro não é genocida. Em todos os discursos que ele faz hoje, ele chama o ex-presidente, que, aliás, ele não tira o ex-presidente da boca. Ou abraçar o Maduro. Ou abraçar o Maduro, que já é um crime por si só. Você entende? Então, assim, as pessoas nós temos que esperar ele sair desse foro privilegiado, sair da conduta do presidente como executivo, para responder alguma coisa e não vai responder. O Bolsonaro está sendo caçado agora, essa é a real. O Bolsonaro virou a Geni do Chico Buarque, né? O Bolsonaro virou a Geni. Tudo joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ele é boa para apanhar, ele é feio. O Bolsonaro vai acabar se recolhendo. Semana que vem, eu acredito que semana que vem, vai se tornar inelegível e ele vai ser uma pessoa que vai se tornar inelegível a semana que vem, vai ser mais um episódio de afronta à lei brasileira. Exatamente.